O título da mensagem desta noite fala sobre o fim do cativeiro. O fim do cativeiro. E eu queria convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Esdras, no capítulo 1. Esdras 1, capítulo 1, ou primeiro, você escolhe, vai trazer uma linda história que marca o povo de Israel até os dias atuais. E eu vou te dizer que essa história marca não só o povo de Israel, mas nos marca também. Essa história é tão impactante para eles naquela época, como nos dias atuais, como para a nossa igreja. E eu posso dizer que é uma grande lição que nós temos de como reagir diante dos problemas, das promessas e do nosso Deus. É uma grande fórmula que vai nos ensinar a agir diante dos problemas, diante das promessas e diante do nosso Deus. Vamos ver se isso é verdade ou não? Esdras 1, versículo 1 a 3, diz sobre o decreto de Ciro. No primeiro ano do rei Ciro da Pérsia, cumprindo-se a promessa do Senhor, pronunciada pela boca de Jeremias, o Senhor despertou o espírito desse rei, levando-o a fazer a seguinte proclamação, através de todo o reino, a qual enviou também por escrito. Assim fala Ciro, rei da Pérsia: todos os reinos da terra me foram dados pelo Senhor, o Deus dos céus, que me deu instruções para que lhe construísse um templo em Jerusalém, na terra de Judá. Todos os que são seu povo devem subir de Jerusalém para construir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o qual habita em Jerusalém. E o que o Deus seja com eles. Amém, igreja? Ciro entra e derruba o Império Babilônico. Existia uma profecia dada 70 anos antes por Jeremias, onde ele dizia que o povo iria para o cativeiro e que lá fizesse filhos, casasse, desse em casamento, porque o negócio ia demorar. Então, vocês vão para lá e vão passar uma jornada lá para refletir sobre o pecado de vocês. Não vai ser num estalar de dedos que as coisas vão voltar ao normal. Mas eu prometo que depois de 70 anos eu vou mudar a história e vou levar vocês de volta. Sabe, eu fico imaginando aquele povo que estava no exílio, que alguns contavam os dias, enquanto outros já tinham perdido as esperanças. Mas o fato é que, de repente, o Império Babilônico cai por terra. E esse homem, Ciro, entra no lugar dele e é impactado, e essa é uma outra história. Quem Ciro encontrou na história da vida dele, né, que foi um grande influenciador da sua vida. O fato é, ele dá a ordem para que o povo volte a Jerusalém e reconstrua o templo. Porque ele consegue entender que só existia o Deus Todo-Poderoso e esse Deus precisava ser adorado. E a melhor coisa que ele poderia fazer é a reconstrução do templo a esse Deus. Então ele vai e faz um edito determinando que os judeus voltassem para lá com uma tarefa: reconstruir o templo do Senhor. Quero convidar você a olhar para o pessoal do teu lado e, olhando para ele, fale: você tem uma tarefa. Fim dos 70 anos, era a hora de retomar. Olha aí, hein? Quem estava aqui na virada do ano sabe do que eu estou falando. Nós profetizamos para esse ano que 2022 é o ano da retomada. Muitas coisas tinham sido roubadas, estavam pilhadas, estavam bloqueadas, e o Espírito Santo direcionou para que profetizasse sobre essa igreja que nós estaríamos em 2022 fazendo a retomada do que havia sido perdido. Retomada de cursos, retomada de diplomas, retomada de casamentos, retomada de amor, retomada de dons espirituais, retomadas. Nós estaremos retomando muitas coisas que nos foram pilhadas, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Bom, tem um detalhe. O edito foi feito. O rei fez uma determinação. A profecia se cumpriu. E eu fico imaginando a festa que aconteceu naquele lugar de imediato. Gente correndo e fazendo festa e batendo tamborim e comidaria a rodo, e o pessoal estava se alegrando. Ok? E no dia seguinte, depois de muito comemorar, eles foram dormir, e quando eles acordaram, eles estavam onde? Eles estavam onde? Eles continuavam na Babilônia. Mas calma aí, existiu uma promessa.
Agora, além da promessa, existe um documento real que foi enviado para todas as províncias, para todos os reinos, para que se cumprisse a palavra do rei Ciro. Mas o fato é, quando eles acordaram no dia seguinte, eles continuavam no cativeiro. E talvez seja a primeira reflexão para nós nessa noite, que eu convido você a refletir sobre a questão do retorno. Quantas vezes... Não, isso não, a igreja não passou por isso não, isso é coisa só minha. Quantas pessoas aqui, alguém já teve aquela situação de tipo assim, eu preciso fazer uma coisa, eu preciso voltar a uma dieta, eu preciso voltar a correr, eu preciso cortar o colesterol, eu tenho que largar a bebida, ou eu vou acabar com aquele namoro que não está me fazendo bem, mas eu vou esperar chegar segunda-feira. Alguém já passou por isso? Alguém está passando por isso? Ó, Deus já em parte sabemos e em parte profetizamos. Quem é que falou, não, amanhã é segunda-feira, depois da manhã, quando chegar amanhã vai começar, amanhã é outra, amanhã vai ser diferente. Quem já passou por isso? Eu já passei por diversas vezes. Quantas vezes nós não passamos pela síndrome da segunda-feira? Traduzindo, existem coisas que precisam ser feitas urgentes. E nós sabemos claramente que precisamos fazer. Mas qual é a nossa posição? Não, hoje é quarta, está no meio da semana, isso aqui é urgente, eu sei que é urgente. É muito urgente. Ah, mas se foi até agora, deixa passar o final de semana, tal. Segunda-feira. Não, segunda-feira não passa. Segunda-feira vai começar. O dia vai raiar, meu amigo. Eu vou acordar como? Daquele jeito, né? Vai vir um negócio assim, uma luz sobre mim e... Muita gente passa por isso. Muita gente passa por isso, acredite. Muita gente. Em muitas situações da nossa vida nós colocamos nisso. Ah, mas tem um feirão do emprego aí no sábado. Não, sábado eu parquei de a praia. Mas segunda-feira eu vou entrar na fila, vou sair andando em monte. Pô, mas o feirão é sábado. Não, mas sábado sabe como é que é, né? Eu marquei já a casa de praia de um amigo, né, que vai me levar de carona, e aí sabe como é que é. E tem uma menina que eu tô até gostando dela, né? E ela falou que se eu arranjar um emprego, ela até namora comigo. Mas aí eu já vou falar para ela que segunda-feira Segunda-feira eu tô lá, já na fila do emprego, para conseguir esse emprego e ganhar o coração dela. Então muita gente vive essa situação do retorno. Mas nós sempre deixamos para a próxima segunda-feira. Isso é a lei da procrastinação. Nós temos a tendência natural de procrastinar. Por quê? Porque existe uma lei praticamente de Newton. A primeira lei de Newton vai falar o quê? Que nós tendemos a inércia. E quando nós botamos os nossos sonhos e nós não levamos eles ao Senhor, ou colocamos o Espírito Santo junto nessa, a gente orou pedindo ao Senhor para que o Espírito Santo estivesse conosco aqui. E quando nós damos chance, a nossa tendência é ficar o quê? Inerte. É como se houvesse a gravidade espiritual sobre nós, né? No planeta é 9,8, mas sobre algumas pessoas parece que a gravidade é 20. Né? Para conseguir mexer é muito difícil. Por isso que eu falei, existe uma situação de gravidade de 9,8 que tende à inércia da mente, porém existe a espiritual. Onde, se você entende um pouco sobre o mundo espiritual, você sabe que existe um negócio chamado opressão. E existe uma outra que chama possessão. Onde as pessoas até pensam que estão tendo domínio sobre aquilo que vão fazer, mas elas estão presas. Elas estão literalmente acorrentadas. E elas falam na premissa da segunda-feira, a hora que eu quiser mexer esse braço, eu vou mexer. Não, então mexe. Não, é porque hoje está meio preso, mas a hora que eu quiser eu mudo essa história aqui. Eu dou ordem, esse braço se mova em nome de Jesus. Então por que você não dá? Não, é porque hoje eu vou me consagrar mais. Eu vou ficar sem tomar o café da manhã, vou consagrar o Senhor. Eu vou ficar sem comer pão amanhã. E aí depois que eu ficar sem comer pão, eu vou estar ungido, eu vou estar bem ungido. Aí eu vou dar ordem ao braço e vai acontecer. Mas teu braço não dói, já está ficando até dormente, eu não estou nem sentindo mais ele. Mas graças a Deus que ele está aqui. Tem muita gente que se contenta com isso. Que se contenta em dizer que é servo do Deus Altíssimo, mas continua aprisionado. Porque aquele que te colocou em cativeiro te ajuda até a vestir uma camisa com dizeres de Jesus. Uau! Mas você sabe que no fundo, você não foi liberto. E aí o que você faz? A premissa da lei da segunda-feira. Não. Em breve vai mudar a história da minha vida. Newton fala que nós precisamos
romper através de força para que transponha essa gravidade. E eu quero dizer para você que se nós não fizermos um sacrifício, não colocarmos um esforço nas nossas metas, elas não vão se realizar. Você vai acordar o 2022, você vai... Misericórdia, você não pula 7 ondas não, né? Tem gente que pula 7 ondas que aí muda tudo, mas vocês são crentes, não acontece isso não. Então, vocês que são crentes não pularam, e você que não é crente, mas pulou, mas que você vai descobrir que isso não vai mudar nada. Porque se você não fizer alguma coisa diferente, nada vai acontecer diferente. É fato. Mas você vai chegar a 30 de dezembro lotado de sonhos, os desse ano e os que vão vir ainda, vai acumular. Você vai ser um sonhador master ano que vem. Mas se você pedir ao Senhor para mudar a história da sua vida, as coisas vão começar a acontecer. Acredite em mim. Aleluia. Bom, nós sonhamos com o que nós queremos. Nós temos visões acordadas. Nós até sentimos cheiros. Ai, ai, ai. Mas no próximo minuto, depois dessas sensações passarem, desses arrepios passarem, e você olha para um lado e para o outro, você está onde? No mesmo lugar. Então eu quero te deixar bem claro que isso não é suficiente. Alguma coisa a mais está por acontecer e precisa acontecer. E você veio essa noite a esse lugar porque o Espírito Santo marcou um encontro contigo, porque literalmente é a hora de retomarmos aquilo que nos foi roubado. Você crê nisso, igreja? Glória a Deus. Eu creio nisso. Então vamos lá. Vamos sair de nós, vamos voltar para o povo de Israel. Vamos mandar num paralelo? Então vamos trazer agora o povo de Israel junto conosco. O povo de Israel tinha uma promessa, um sonho e uma vontade. Repita comigo. Promessa. Sonho. Vontade. Será que é o povo de Israel ou será que é você? Agora eu fiquei até confuso. Porque isso parece a minha história, não sei a tua. Eu tenho promessas, eu tenho sonhos e eu tenho vontade. Esse é o pastor Adriano. Tem um monte de promessa, tem um monte de sonhos e muitas vontades. A diferença é que eu preciso andar em direção à realização disso tudo. E você? E você, minha jovem? O que vocês estão fazendo? Bom, deixa eu te dizer. Em Israel veio a libertação. Só que no dia seguinte desse edito, algumas coisas precisavam acontecer. Sabe qual era a primeira delas? A desmobilização de suas vidas. Se você morava aqui, começa a encaixotar todo. Se você trabalhava nesse emprego, pede as contas, vai lá, faz o acerto. Ah, e se você tinha aqui 2 carros, eu só posso dirigir um, vende o outro. E, traduzindo, começa a desmobilizar a sua vida, a vida que você está vivendo. Porque existe agora uma promessa que está começando a se cumprir na sua vida. Mas você precisa o quê? Sair desse lugar de cativeiro, sair desse lugar de exílio. Que você viveu tantos e tantos anos. Ah, lá eu até recebi um carinho. Ah, teve gente até que me tratou bem no exílio. Eu tive até bons vizinhos, glória a Deus por isso. Mas a pergunta é, você vai continuar se alegrando em viver em exílio ou você vai viver a promessa do Senhor na tua vida? Será que você vai se autorizar a viver um algo a mais? Isso é decisão sua. Mas o edito já tinha sido assinado, a libertação já tinha sido proclamada. Mas se você é um estudante da Bíblia, você vai entender que não houve somente uma peregrinação de volta para Jerusalém. Teve gente que procrastinou. E aí teve a segunda ida. E teve gente que procrastinou mais ainda. E aí você vai ver nas histórias de Neemias que depois teve um terceiro êxodo, uma terceira movimentação do povo. Então, até mesmo na história bíblica, você vê que lá, mesmo diante das promessas, do cumprimento das promessas, existiram pessoas que acabaram ficando para trás. E depois da segunda leva, ainda ficaram para trás de novo, até que pela misericórdia do Senhor as coisas aconteceram. E os outros foram movimentados também. E aí você pega o livro de Esdras e Neemias, que acabam sendo uma complementação, e vai entender essas histórias. Pois bem, então eles precisavam desmobilizar suas vidas. E aí vem uma reflexão. Quantas vezes... Não, mas nem sei se eu falo, que só acho que isso aconteceu na minha vida. Não deve ter passado mais ninguém. Não sei. Mas vou perguntar. Quantas vezes veio na tua direção um convite muito bom? Mas muito bom. E você disse a seguinte palavra. Eu vou pensar.
Já passou isso para alguém aqui? E a pessoa voltou de novo para você, depois de 1, 2 dias, ligou para você. E aí? Você falou o que para ela? Eu estou pensando. E aí, de repente, essa pessoa te encontrou no trabalho no dia seguinte ou na faculdade e ela fez uma pergunta. Que pergunta foi? E você respondeu o quê? Alguém já passou por isso aqui? Não, acho que só eu passei por isso. Eu sou um dos maiores pecadores dessa igreja. Vocês são pessoas santas, pessoas ligadas no mistério, não passam por isso. Isso é só coisa do pastor, né? E quem também, depois disso aí, depois de passar de um delta T, um período, e essa pessoa fala, cara, eu vou te dar mais 24 horas para você se decidir. E você, não, eu tô pensando, eu tô aqui buscando, eu tô orando, eu tô tentando, eu tô, ó, tá aqui, você tá ardendo, ó, pô, cara, isso é o sonho da minha vida, hein? Cara, você é de Deus, você chegou. Ah, eu tô falando palavra de alguém ou é minha? Você é de Deus, você, meu Deus, eu tava esperando, não sabe há quanto tempo eu chorava e tudo. Sabe como eu tô emocionado? E aí, vamos? Não, cara, eu tô contigo nesse negócio, esse projeto é maravilhoso. Eu só preciso que você assine aqui. Não, tranquilo, amanhã eu vou trazer caneta, eu tenho uma caneta ungida de assinatura de contrato. Aí eu vou pegar minha caneta ungida em casa, aí eu vou assinar. Mas a gente já tá aqui, eu tenho uma caneta ungida também, trouxe direto do Monte de Irajá. Não, mas a minha eu trouxe do Monte lá de Nova Iguaçu. Mas não se preocupe, mas essa vaga é minha aí, Deus fala, aleluia, Deus falou comigo. Passa 24 horas e você não vai. Porque você foi jogar bola lá com o pessoal. Ah, meu Deus do céu, hein? Aí quando você chega em casa, você liga pra pessoa, ela fala, cara, pô, não deu pra segurar mais, a vaga foi preenchida. De noite você vai pro culto. E a igreja, círculo de oração, jovens, crianças, até o departamento infantil tá orando por você, porque você pediu ajuda em oração. Aí quando você chega diante da igreja, você pede uma oportunidade. Aí a igreja tá esperando o quê? Já vai dizer até quanto vai estar ganhando, onde é a casa de praia que vai comprar e que vai chamar os jovens para fazer o retiro né? Porque o salário era bom do negócio. Aí você fala o quê? A paz do Senhor, meus irmãos, estou aqui para dizer que Deus me deu um grande livramento. Não, inimigo que você levantou nada, o inimigo que você levantou. Deus me deu um grande livramento, porque quando eu fui lá para fechar o contrato, a porta já estava fechada, caracterizando que isso não era vontade de Deus. Alguém já passou por isso? Porque enquanto eu fazia, orando, esboço essa mensagem, ele falou, escreve isso. Falei, sim, senhor, escreve isso. Escreve isso e fala para minha igreja. Porque tem muita gente que aí você chega em algumas igrejas, dá esse testemunho, e eu começo a rodopiar, sapatear e glorificar. Vem profeta, estende a mão para você e fala, eis que ele te deu um grande livramento. Quem deu livramento de quê? Pausa. Eu acredito em palavra profética, eu acredito no poder de Deus, eu acredito em revelação, inclusive já vi ressurreição. Então, pula esse capítulo aí. Mas tem muita meninice. E tem muito menino que fala o que você quer ouvir. Fato. E aí, pra agradar, exatamente. Pra dizimar. Pronto, falei. Agora, se quiser, edita depois aí, decisão da equipe de edição. Fala o que quer ouvir pra agradar e pra pessoa dizimar. Pronto. Amém? Tá dito. Agora não teve aleluia nem glória a Deus. Ficou todo em silêncio aí. Nem a grávida falou nada ali. O bebê chutou. Nem isso ela falou do bebê chutando. Até o bebê ficou quietinho agora. Amém, igreja? Então, existem muitas pessoas que deixam as oportunidades passarem e depois ainda coloca na conta do Senhor. Não foi porque não era vontade de Deus. Calma aí. Você sonhou. Você sentiu o cheiro. Você teve visão. Profecia foi te entregue há 2, 3 semanas antes. Aí a pessoa te chama para assumir aquela posição onde você precisava se desmobilizar de onde você estava, do que você estava fazendo, para assumir um algo novo. Uau! Porque cantar, eu quero viver algo novo, é muito fácil. Faz meu coração arder de novo. É muito fácil cantar, mas o mais bonito é você conseguir viver. Você conseguir fazer com que isso se torne realidade em sua vida. Amém, igreja? Então, eu preciso fazer com que a procrastinação saia da minha vida, que eu possa literalmente ser liberto para
viver esse algo novo. Para fazer esse êxodo conforme o povo de Israel precisava, saindo da Babilônia e voltando para Jerusalém. A história de Ciro e do povo continua. E sabe o que aconteceu agora? Eles chegaram em Jerusalém. E eu fico imaginando aquela galera que estava lá, caralho, fomos libertos, vamos voltar para Jerusalém, vai bombar em a nossa terra. E quando eles chegaram lá, o que eles encontraram? Ruínas, destruição. Tinha tudo sido queimado. Por causa da rebeldia do povo que ficou. Porque teve a primeira leva do cativeiro e deixaram alguns lá para administrar a cidade, eles se revoltaram. Os babilônios que voltaram tacaram fogo em tudo. Derrubaram tudo. Conforme Jeremias havia predito, que era o profeta de Deus que foi jogado até no buraco. Alguns dizem um fosso sem água, só com lama. Eu me pergunto se era lama mesmo. Ou se era uma cisterna. Foi jogado lá. Por quê? Falou a verdade. Porque desde a época de Jeremias, tinha gente que não gostava de ouvir a verdade. Mas teve um monte de profeta no livro de Jeremias que falou que o rei queria ouvir. Se você já leu a Bíblia, você sabe disso. Um monte de profeta chegou lá e entregou coisas lindas para o rei. E o rei fez o quê? Prende Jeremias, porque Jeremias é o que está dizendo o contrário. Ele fala, o Senhor manda te dizer. Inclusive, teve uma que foi fantástica, que ele chega para o profeta e fala, tranquilo, estou mentindo? Beleza, então. Vamos ver o que acontece aí nos próximos dias. Não percam os próximos capítulos. E o bichinho não estava mais entre eles. O bichinho morreu alguns dias depois. Mas eles chegam em Jerusalém, estava tudo em ruínas, estava tudo desolado. E aí me veio uma reflexão. Quantas vezes nós criamos expectativas e quando nós conseguimos aquilo que nós queríamos, nos frustramos? Vocês estão vendo meu tênis aí? Dá para ver o tênis? Esse tênis aqui é uma coisa interessante. Quem me conhece sabe que eu gosto de bons tênis. Eu gosto de tênis. Eu fui muito pobre no passado e Deus mudou a minha história. E eu tinha um tênis por ano, e eu tinha que cuidar desse tênis por ano. Então, né, eu sou psicanalista freudiano, então eu entendo também que houve o quê? Houve um recalque na questão de tênis. Hoje, graças a Deus, eu tenho dinheiro para comprar tênis, então né, podia ter um recalque de carro, né? Podia ter um Porsche, agora eu tenho uma Mercedes, mas não é tênis, por enquanto. Minha mulher até saiu de lá, ó. Se Deus mandar o carro, ele manda o dinheiro do PVA, mulher. Fica calma, tá tudo bem. Mas voltando aqui, esse tênis, para mim, que entendo um pouco, acompanho, foi um dos tênis dessa marca, não vou dizer o nome da marca, porque ela ainda não me patrocina, né? Então, para mim, foi um dos mais bonitos da década. Esse design aqui, esse desenho desse tênis aqui, né? Cor, jogo de cor, detalhes dele, sola. Para mim, foi o mais bonito que foi feito nessa década. E quando eu vi esse tênis, eu falei assim, cara, eu quero ter um tênis desse. Só que eu calço 47. Então, ter vontade de ter um tênis e ter um tênis são duas coisas distintas, né? Porque achar do meu número é um outro... Por isso que eu sou homem de Deus no mistério, movido no mistério. Porque para achar, eu tenho que clamar, eu vou no monte, busco, aí eu entro na loja direcional para poder achar um 47. Fato é, eu achei numa loja esse tênis. É lógico que isso não foi uma semana, não foi um mês. Passaram-se alguns meses, até que num dia eu estava no lugar certo, na hora certa, e lá tinha um 47. Eu falei... Qual o 47? Quando o cara trouxe para mim, eu acho que o olho encheu de lágrimas. Eu falei, caramba, como o senhor cuida nos mínimos detalhes. E aí eu botei ele no pé. E quando eu botei ele no pé, o que aconteceu? A forma dele é estreita. E aí ele cabia no comprimento, mas ele era meio apertado na lateral. Olhei pro vendedor, o vendedor olhou pra mim, eu falei, 47, nele. Hoje é um dia de sorte. Eu falei, eu sei. É o que eu queria. Aperta. E aí, eu falei, tá bom? Eu falei, meio apertado. Falei, é mesmo? É, mas depois lacera, depois alarga. Eu falei, então vamos nessa, né? Me dá aí, passa ali no cartão. Quantas vezes aí? Aí ele falou um número, é que eu te digo 10. Eu falei, amém, confirmação. Passe 10 vezes aí, vamos que vamos. E aí trouxe o tênis para casa. E eu botei ele hoje. E eu quero te dizer uma coisa. Tá bonito esse tênis? Tá bonito em mim? Então o que a sociedade olha é que tá tudo perfeito. Tudo encaixou bem, tá tudo bonito. Mas só eu sei a dor que eu tô sentindo nos meus calos.
Só eu sei o quanto está apertando o meu joanete. Mas o que está sendo mostrado para a sociedade é uma coisa, o que eu estou sentindo é outra. O povo de Israel, assim como eu quando comprei esse tênis, tinha uma visão diferente. Eles pensaram que quando voltassem para a Terra Prometida, tudo seria fácil. Mas não era isso que esperava eles. Tinham muitos inimigos à volta, que não queria ver aquela grande potência se levantar de novo. Era um trabalho muito árduo para poder fazer com que as coisas voltassem a acontecer, para que voltasse a fazer a cidade se movimentar. Você está entendendo isso? Então eles precisavam trabalhar para que as coisas acontecessem. E aí nós chegamos na terceira e última parte dessa mensagem, que é a história do porco e da galinha. Pastor, misericórdia. O que você está falando aqui? Me diz para que lado vai. Vou até te falar aqui com o meu diácono. Quer pedir meu impeachment ou eu posso continuar? Pode. Será que vai? Vamos ver, vamos ver. Me ajuda, ora por mim aí, eu já até vi um copo d'água. A história do porco e da galinha. Em Esdras 2, tua Bíblia está aberta, lá no versículo 64, vai te dizer o seguinte: as listas dos que voltaram da Babilônia era 42.360, mais 200 cantores. Se alguém entendeu isso aí, é um mistério que depois a gente conversa comendo uma pizza. Porque ele contou todo o povo, diz aí, as varoas do louvor, e os 200 cantores. Ele separou, né, esse povo de que canta, botou numa lista à parte, Luciano, botou ali, ó, à parte, né? Botou, um monte de família e 200 cantores. Então é um sentiu que esse povo tem um conchavo, né? Então tem um mistério esse pessoal aí. Versículo 68 vai dizer o seguinte: alguns dos líderes deram generosamente ofertas para a reconstrução do templo, cada um tanto quanto pôde. 69. O valor da totalidade das dádivas ascendeu a 500 quilos de ouro, 2.800 quilos de prata e 100 vestes sacerdotais. Pensa só que oferta foi essa. Foi uma senhora oferta. Versículo 70. Os sacerdotes, os levitas e algumas pessoas do povo comum estabeleceram-se em Jerusalém e nos povoados ao redor. Os cantores, os porteiros, os funcionários auxiliares do templo e o resto do povo voltaram às outras localidades de Judá, de onde eram originários. Traduzindo, eles fizeram uma grande oferta e fizeram o que depois na sequência? Continência, um abraço, um aperto de mão. Tá aí, ó, entrega. A gente veio aqui para quê? Para o templo voltar. Tá aqui, ó. Tô colocando finança para o templo voltar e agora eu tô indo o quê? Cuidar da minha vida. E aí a gente precisa pegar essa historinha clássica sobre a questão do porco e da galinha que abrem um restaurante. E aí eles vão fazer o quê? Prato-chefe. Vai ser o quê? Ovos com bacon. Beleza? E a galinha fez o quê? A galinha se envolve com esse projeto. Enquanto o porco faz o quê? Se compromete com ele. Porque a galinha, ela literalmente vai dar o quê? Aquilo que superabunda dela. Ela vai entrar com ovo nessa sociedade. E o porco? Ele vai entrar com um pedaço dele mesmo. E aí eu trouxe o que é a definição de envolvimento. Pôr-se fora de perigo ou de situação embaraçosa. É proteger-se. Está no dicionário. Comprometimento. Expor-se a risco, embaraço ou prejuízo. E aí você vê que essa historinha tem um contexto muito mais profundo do que por simplesmente estar escrito nas linhas dela. Então, enquanto um só se envolve sem se colocar em perigo, o outro coloca-se literalmente em risco. E aí você pergunta, por que você colocou isso aqui? Por um motivo simples. Nós temos na nossa história, na história bíblica, o maior exemplo de comprometimento que a humanidade conhece, que é Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo. Onde ele resolve se doar, se dar por inteiro, entregando a sua própria vida por nós. Para que nós hoje tivéssemos esperança de vida, e vida eterna, e vida em abundância. É por isso que nós estamos aqui, porque ele se comprometeu com esse projeto.
E ele falou, vocês agora que estão aqui, vocês precisam se comprometer e fazer com que as coisas aconteçam. E mais, vocês vão fazer coisas maiores ainda do que as que eu fiz. Olha que fantástico isso. Não é pura e simplesmente para sentarmos nos bancos no domingo, nas quintas e outros dias qualquer. Não, é mais do que isso. É não somente se envolver, até mesmo se comprometer. Aquelas pessoas colocaram finanças, traduzindo, elas se envolveram no projeto e voltaram para sua casa. Mas eu glorifico a Deus, porque quando nós entramos no capítulo 3, versículo 1, e eu peço que você acompanhe na sua Bíblia, a história mudou. Algo novo aconteceu. E diz lá no versículo 1 o seguinte, durante o 7º mês, todos os que tinham regressado a Judá vieram até Jerusalém. Repita comigo, todos vieram. Todos vieram. Ah, mas a palavra fala que alguns ficaram morando em Jerusalém, outros foram para a circunvizinhança. Quem veio? Quem veio, pessoal? Todos. Todos vieram. A resposta vem cá. A Bíblia é muito clara com isso. E é muito linda essa história. Porque houve um momento que eles falaram assim, não adianta mais ficar cuidando da nossa casa. O Espírito Santo se moveu de forma extraordinária naquelas vidas. E houve uma convocação e todos decidiram ir para Jerusalém. Todos decidiram ir de onde tinha recomeçado a história. E a palavra diz o seguinte, todos regressaram, vieram até Jerusalém, das terras onde estavam a morar. Versículo 2, Jesua, filho de Josadaque, com os seus companheiros sacerdotes, mais Zorobabel, filho de Saltiel, com o seu clã, reconstruíram o altar do Deus de Israel e ofereceram holocausto sobre ele, tal como está escrito nas instruções de Moisés, o homem de Deus. O altar foi reconstruído sobre os seus próprios alicerces e foi usado para os sacrifícios da manhã e da tarde, oferecendo-se neles holocausto ao Senhor, apesar do medo que sentiam do povo que estava ao seu redor. Meu Deus do céu! Que versículo importante esse que nós temos na palavra de Deus. Que versículo elucidador esse que está na palavra de Deus. Aqueles homens e mulheres, aqueles servos, aqueles cantores, todos eles agora estavam em Jerusalém. E eles tinham tomado ciência de tudo o que estava acontecendo, de como estava a situação de cada uma das cidades. E eles sabiam que existia um grande trabalho a ser feito. Mas a grande realidade é que naquela época, cidades que não tinham muros eram cidades literalmente perigosas. Porque os salteadores vinham do deserto e entravam nas cidades e faziam maldades com a família, pilhavam tudo que eles tinham e iam embora. Então a única coisa que poderia fazer com que mudasse a sua história humana seria a reconstrução dos muros. Então você, Kleber, que é um ex-militar, Paulino, aqui tem um monte de gente que ou foi militar. Qual era a coisa mais sensata a se fazer nesse quadro? Meu amigo, vamos levantar o muro. Mas o que eles decidem fazer? O que Zorobabel, usado por Deus, junta o povo para fazer? Eu fico imaginando o discurso dele, Kátia. Vocês estão vendo como é que está a cidade dos nossos pais, dos nossos antepassados. Vocês estão vendo o que aconteceu com a glória de Israel. Os inimigos souberam que nós, 40 e poucos mil pessoas, voltamos. E eles já estão fervendo para voltar para nos roubar, para nos saquear, para nos pilhar, para levar nossas esposas e as nossas filhas, levar nossos filhos como escravos. É isso que o inimigo quer, porque ele veio para matar, para roubar e para destruir. E agora eu quero convidar vocês, diante disso tudo, e da grande oferta que vocês entregaram, eu preciso dizer que o templo não se reconstrói sozinho. Eu quero convidar cada um de vocês a fazer parte disso. A cada um de vocês se envolver com isso. Com o chamado do Senhor para a sua vida, para o seu ministério.
literalmente fazer diferença na face da terra. E aquele homem chega e fala, mas o que nós vamos fazer? Construir muros? Não. Porque esses muros físicos têm um nível de proteção. Mas nós sabemos o Deus que nós servimos. E que muito mais importante do que, em primeira instância, construir muros, é construir um muro de proteção espiritual ao nosso redor. É construir um muro de proteção ao nosso redor. É construir literalmente uma muralha de fogo, com cavaleiros de fogo, recanto, manas, que vão guardar nossas camas enquanto dormimos. É isso que nós precisamos fazer. Nós não podemos cometer os mesmos erros que os nossos pais e os nossos avós cometeram. Nós precisamos fazer diferente. Nós literalmente precisamos fazer algo novo. Meu Deus. E agora eles chegam e falam, ok, então vamos reconstruir o templo. O templo é prioridade em detrimento do muro. Ok, vamos construir o templo. Mas imagina ainda naquela conversa eles falam, mas calma. O templo por si só é só uma ferramenta. Mas tem uma coisa mais importante. É literalmente um lugar que nós temos na face da terra. Maladeriacíbia. Meu Deus. Que traz a conexão do céu à terra. Da terra ao céu. E esse lugar é o altar. O altar de adoração. O altar de entrega a mandébias. E eles falaram, sim, nós precisamos construir muros. Mas antes disso, nós precisamos construir um muro espiritual. Nós precisamos construir o templo. Mas antes de construir o muro e antes de construir o templo, nós precisamos fazer uma coisa. Nós precisamos reedificar o altar. Nós precisamos levantar o altar. Ok, então, vamos procurar um bom lugar para levantar. Não, para! Nós erramos. Os nossos pais erraram. Está na hora da gente pegar os alicerces que tinham a nossa família e reconstruir dali. Enquanto eu estou falando isso, eu estou ouvindo literalmente quebra de maldição familiar. Uau, glória a Deus por essa... Obrigado, Senhor. Porque quando você reconstrói o altar agora em outra geração, você está realmente quebrando a maldição. Uau, profundo isso. Nunca tinha pensado dessa forma. Está vindo agora a revelação. Você reconstrói o altar e quebra a maldição. Porque agora você tem a oportunidade de recomeçar onde a sua família faliu lá atrás. Aonde a sua geração falhou. Ou talvez até mesmo você tenha falhado. Porque o versículo mais à frente vai dizer que eles tomaram a decisão correta. E eles lançaram sobre esses próprios alicerces. E o versículo 6 vai dizer: foi no primeiro dia do mês 7º que os sacerdotes começaram a sacrificar holocaustos ao Senhor. E isso foi antes de colocarem os fundamentos para a reconstrução do templo. Sabe, essa é a hora que eu quero fazer uma retomada contigo. A Bíblia Sagrada tem muitos tesouros. E por isso que Jesus falou que nós pecamos por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então eu quero repassar com você o que a gente dividiu essa noite. Vamos por ordem. Primeiro, eles tinham uma promessa e tinham um sonho. Próximo passo, eles precisavam se mover para que esse sonho pudesse ser startado. Ok, aí a gente vai para a terceira parte. A melhor coisa é ter coragem de enfrentar os problemas. Alguns que estavam na Babilônia não tinham coragem de voltar para ver o que tinha sobrado de Jerusalém. Sabe por quê? Alguns deles fizeram parte disso. Talvez aqueles mais idosos possam olhar e falar assim: eu não tenho coragem de olhar porque eu sei que eu tive a oportunidade de fazer diferente. Então eu vou me esconder. Onde, na verdade, o Espírito Santo estava convidando a cada um deles a enfrentar novamente, porque eles estavam tendo a oportunidade de recomeçar uma história. Quarto, eles sabiam que não bastava ofertar, eles tinham que se comprometer com a obra, com a grande obra que estava à sua frente. Ok, eu dei oferta, beleza, mas não basta. Tem uma grande obra a ser feita, tem muros a serem feitos. E aí na história de Neemias depois, numa outra oportunidade, a gente vai trabalhar sobre isso. Quinto passo, mesmo com medo dos inimigos, eles sabiam que não podiam fazer como as outras gerações.
Estava na hora de parar com aquela brincadeira familiar de inverter prioridades. Pegou isso aí? Está na hora da gente parar de inverter prioridades. Meu Deus, profundo demais. Sexto passo, eles colocam o Senhor em primeiro lugar. Estou falando isso porque talvez tenha se perdido algum tópico, então... E o sétimo? Antes de colocar telhado, eu preciso o quê? Eu preciso ter parede. Antes de ter parede, eu preciso ter o quê? Eu preciso ter fundamento. Mas antes de lançar os fundamentos, que era tão importante, tão sonhado para a reconstrução do templo, eles reconstruíram o altar. Que em nome de Jesus, o Espírito Santo te dê discernimento para seguir nos passos corretos, para que aquele grande sonho possa se tornar realidade na sua vida. Eu não sei em que momento você está dessa grande obra, mas eu quero te dizer que qualquer um pode começar. O grande mistério está em conseguir completar o grande projeto. Sabe, eu quero convidar você a olhar na sua Bíblia, no mesmo capítulo 3, um pouco mais à frente, a partir do verso 10, vai nos dizer como termina esse pedaço da história. Como te disse, esse é só o primeiro capítulo dessa história. E o versículo 10 diz o seguinte: quando os trabalhos de reparação dos alicerces do templo acabaram, os sacerdotes tiraram aquela roupa de pedreiro e agora eles se vestiram com os trajes sacerdotais. E tocaram as cornetas. Os descendentes de Asaf vieram, igualmente, com os seus símbolos para louvarem ao Senhor, conforme indicação de Davi, rei de Israel. Repetiram com louvor e gratidão este cântico: o Senhor é bom e o seu amor para com Israel é eterno. O Senhor é bom e o seu amor para com Israel é eterno. Eu fico imaginando aquelas milhares de pessoas cantando: o Senhor é bom e o seu amor para com Israel é eterno. E todo o povo manifestou exuberadamente a sua grande alegria, louvando também o Senhor, pois os alicerces do templo estavam reconstruídos. Muitos dos sacerdotes, levitas e outros chefes, homens idosos que se lembravam ainda do belo templo de Salomão, choravam de comoção, enquanto outros expressavam-se jubilosamente os seus sentimentos. As manifestações de emoção do povo misturavam-se de tal forma que não se podia ouvir. Era ouvido a uma grande distância. Aqui existia uma mistura de sentimentos. Aqueles velhinhos, quando olhavam para o templo novo, em detrimento do que tinha sido o templo de Salomão, falavam: oh, como a gente errou e permitiu que aquela tão grande obra caísse, ruísse aonde foi o nosso erro. Aonde nós erramos, aonde nós pecamos, o que poderíamos ter feito diferente para que isso não tivesse acontecido. Mas o fato é que já estava feito. E fato também era que esse novo templo não se comparava em magnitude, em tamanho como o outro. Mas os mais jovens, que só ouviram falar da magnitude do templo, quando chegaram diante disso, eles ficaram maravilhados com a beleza, com a grandeza, com a possibilidade. Então, em nome de Jesus, o Espírito Santo fala ao teu coração que não é mais hora de chorar pela grande obra do passado que você perdeu, mas olhar pela oportunidade maravilhosa que Ele está te dando. A chance de um recomeço. Ah, mas, pastor, não é tão grande, não é tão belo, não é tão... Ei, calma. Há tempo para tudo debaixo dos céus. Esse momento não é momento de chorar de tristeza. Esse momento é de glorificar de alegria, porque nós temos a chance de recomeçar, nós temos a chance de reconstruir, nós temos a chance de retomar aquilo que nos foi pilhado. Eu quero convidar você a se colocar de pé em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, eu quero apresentar cada homem e mulher que está conosco. Cada um desses guerreiros e guerreiras do Senhor. Papai, existem muitos sonhos aqui.
Talvez se nós colocássemos empilhados sonhos, arrumássemos eles em metro quadrado, eles não caberiam nesse espaço que nós temos. Porque eu sei que existem muitos sonhos aqui. Alguns estão em desenvolvimento, alguns estão em elaboração, mas existem outros que foram roubados. Existem outros que foram pilhados de nós. E nessa noite eu quero me apresentar diante de Ti como seu sacerdote, como um servo ungido, e suplicar em nome de Jesus que as amarras que estavam prendendo esses sonhos, que cada um desses seres espirituais que haviam roubado, seja dada agora a ordem para que seja trazido de volta em nome de Jesus. Que seja trazido de volta, não de qualquer jeito, mas como um embrulho de presente. Em nome de Jesus. Receba de volta agora os teus sonhos que foram roubados. E eu quero te convidar agora a você desembrulhar esses presentes de uma forma espiritual. E que você possa voltar a se emocionar como lá atrás, quando você recebeu pela primeira vez. E que você lembre do momento de choro quando você perdeu. Que agora você possa sentir uma alegria tremenda. Porque Ele está de volta com você. Em nome de Jesus, Pai, eu quero clamar a Ti, que dê discernimento espiritual a cada homem e mulher, para que eles possam, diante desses sonhos que haviam sido roubados e agora são recuperados, que eles tomem a decisão correta, que é buscar no Senhor o tempo, o discernimento, a força, a velocidade para colocar nesses projetos. Porque nós cremos que a Tua palavra fala que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Não é porque nós somos deuses, reis, e somos fortes por nós mesmos. Não. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E é por isso que clamamos a Ti, Jesus, que entre conosco nesse projeto e nos dê a estratégia correta, Pai. Nós queremos sim, como Teu povo em Jerusalém, nesse retorno, nós queremos fazer a parte de ofertar tempo, vida, mas nós queremos também não somente envolvimento e comprometimento. Nós queremos fazer os dois, papai. Nós queremos ver as coisas acontecerem. Nós queremos ver as coisas mudarem. Seja em nossas vidas, em nossas famílias, nos nossos empregos, na nossa vida espiritual. Existem tantas áreas que precisam de mudança. Mas eu creio que o Senhor nos deu 2022 como um período de tempo onde nós poderemos nos próximos anos falar: esse ano foi o ano da virada, esse ano foi o ano de recomeço, esse ano foi um ano de conquistas, esse ano foi o ano onde eu me posicionei e retomei o que me havia sido roubado. Eu quero bendizer o Teu nome, Pai, por essa oportunidade de louvarmos a Ti, de Te engrandecermos. Eu quero aproveitar nesse momento e bendizer pela vida de cada homem e mulher que tem feito tudo isso virar realidade, Pai. Que não somente tem sonhado com essa igreja, mas tem feito com que ela se torne realidade. Sejam aqueles que preparam a ambientação para o culto, que ajudam a varrer, Pai. Que afinam instrumentos, aqueles que limpam cadeiras, aqueles que pintam paredes, papai, aqueles que esticam uma corda, aqueles que colocam uma lona quando chove. Meu Deus do céu! Existem pessoas que acham que um grande galardão está diante de grandes, mas não imaginam como lindo é preparar alicerce, edificar altares. Aleluia! Eu quero te agradecer por cada um daqueles que estão fazendo algo teoricamente tão pequeno, mas tão importante no reino. Eu quero agradecer pela oportunidade que temos de servir na Tua casa, Pai. Ah, Pai, muito obrigado. Eu quero aproveitar nesse momento e apresentar também a cada um daqueles que tem patrocinado essa obra, que tem decidido, como aqueles que voltaram do exílio, a contribuir para que a grande obra acontecesse, Pai. A palavra fala que aqueles que são ofertantes e dizimistas na Tua casa podem repreender o devorador, o cortador, o migrador, o destruidor das suas fazendas. E é isso que nós fazemos essa noite. Nós damos ordem a todo espírito que joga pregos na rua para furar o pneu, que sejam repreendidos em nome de Jesus. Nós repreendemos todos aqueles que tentam saquear aquilo que é nosso. Cada espírito daqueles que lançam para que os alimentos na despensa venham a estragar, venham a mofar,
venham a dar bicho, nós repreendemos vocês em nome de Jesus. Não toque naquilo que é nosso. Nós apresentamos o discernimento sobre os dias do mês para que nós não venhamos a pagar juros em contas sem necessidade, porque perdemos prazo. Senhor, nos dá atenção aos prazos. Em nome de Jesus, eu quero pedir que o Senhor nos dê discernimento para diante das grandes oportunidades que estão aparecendo diante de nós, para que nós não venhamos a ser negligentes, mas que nós busquemos no Teu Espírito discernimento do que fazer e de como fazer. É o que eu clamo em nome de Jesus. Papai, nós estaremos retornando para as nossas casas. Eu quero pedir ao Senhor que nos leve-nos em paz e segurança. Livra-nos de acidentes e incidentes, em nome de Jesus. E que nós, ao pisarmos na nossa casa, possamos sentir a Tua presença junto conosco. Que nós, profeticamente, hoje, ao entrarmos na nossa casa, possamos mais uma vez abrir a porta, dar espaço e convidar o Seu Santo Espírito para entrar conosco. Sim, em nome de Jesus, que nós possamos abrir a porta e até mesmo antes de entrar, possamos ser gentis e falar: Espírito Santo, entre em nossa casa e faz morada conosco. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Porque esse culto foi um culto extraordinário. Cada louvor entoado, cada testemunho dado, muito obrigado. Papai, nós declaramos que Te amamos. E pedimos que a nossa semana possa ser uma semana de vitórias e conquistas em nome de Jesus. Papai, nós estamos num projeto como igreja dos 90 dias. Que nós possamos nos mover de uma forma extraordinária essa semana, rumo à construção dos nossos próximos 5 anos. Eu peço isso, já Te agradecendo em nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que as doces comunhões e consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre essa amada igreja, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Deus te abençoe grandemente. Shalom Adonai.